Estamos de volta, antenados na geral ao vivo para todo o Brasil. Estamos falando sobre solteiros na igreja. E tem um aspecto interessante. Eu falei no último bloco, quando a gente fala de solteiro na igreja, a nossa mente remete à imagem de jovens, né? 14, 15, na adolescência, querendo começar a namorar ou casar. Raramente pensamos em pessoas da terceira idade, 45, 50, 60, 70 anos, que são viúvos, que são solteiros, que são divorciados, sei lá qual é a situação. E parece que às vezes também é um tabu. Eu não sei como de fato a igreja, como as pessoas enxergam situações assim. Imagine uma irmã que viveu a vida inteira dentro da igreja com o esposo dela. O esposo faleceu. Às vezes até um choque deve ser para a igreja, que conhece aquela irmã com o esposo dela durante 30, 40 anos, ela se juntar com outro irmão da igreja. Só que é normal isso. Como é que vocês entendem isso de fato? É um tabu, talvez maior do que ver de jovenzinho, ver um negócio desse de irmãos que já conviveram na igreja, tiveram uma vida juntos, depois ver talvez um viúvo com uma viúva da igreja juntos, deve que dar um choque isso, né? Eu quero até falar sobre isso, porque eu perdi a minha mãe há pouco tempo, né? Há pouco tempo, ano passado. E meu pai está sozinho. E eu tô arrumando um casamento para ele. Eita Deus, é isso aí. Eu chego nas irmãs assim que estão lá solteiras na igreja, falo, poxa senhora, eu gostaria de ter a senhora como minha mãe. Ela é mesmo, irmã? Ah, que bom. Porque, gente, eu vejo, é complicado, a solidão, você tá sozinha é muito ruim. E é difícil ter uma iniciativa também nessa altura. Por isso que eu estava falando, a pessoa não vai chegar, oi, vamos sair. Não sabe. Aí eu tô ajudando meu pai, Entendeu? Os filhos têm é um bom papel para os filhos, conseguir esposo para o pai. Eu sempre apoiei. Eu estava conversando no intervalo que o Eu Não Estou Só, o Ministério Eu Não Estou Só, a raiz dele foi porque eu fui convidado para ministrar num encontro aonde só tinha solteiros, viúvos e divorciados, homens e mulheres acima de 40 anos. Então a palavra tinha que ser sobre autoestima, sobre perdão e sobre recomeço. Eram 3 ministrações. E aí eu montei o seminário Eu Não Estou Só justamente para essa faixa etária, acima de 40 anos, solteiros, divorciados e viúvos. E o ministério expandiu e acabou chegando até os pré-adolescentes, né? Mas eu sou um árduo defensor de que a felicidade a 2, ela não tem faixa etária. Perfeito. Não tem. Perfeito. Concordo, pastor. Agora, tem gente que eu admiro também, que não foi feito para casar, né? E aí é legal. Tem gente que está com seus 40, 50, 60 anos, viveu a vida inteira solteiro por opção, e é bem resolvido com isso, né? Eu conheço gente assim, não é? E até porque eu olho para os conselhos de Paulo a respeito do casamento, eu fico pensando que realmente é fácil ter gente que não foi feito para se casar. Porque Paulo falou assim, olha, se você se casar, o teu corpo não é mais teu, né? Se você é homem, o esposo, o teu corpo pertence à sua mulher. E o corpo dela vai pertencer a você. Então, você passa a ser não dono de si mesmo, né? Então, você tem que estar disposto a viver essa vida comum, se dedicando ao outro. E tem gente que não consegue fazer isso. Então, a gente precisa pensar que o celibatário, quando ele o é por convicção, Deus o abençoa. Eu falei para vocês aqui no intervalo uma coisa interessante. Eu li isso de uma pessoa que eu admiro muito e leio alguns artigos, que é o pastor Mário Persona. Ele escreve um negócio interessante. Ele escreve que quando você está pronto para um relacionamento e que você está preparado para esse relacionamento, então você deve buscar logo cumprir esse objetivo do seu coração, porque é o tempo de Deus. Agora, se esse tempo passa, né, e você não dá valor a esse tempo, as coisas ficam mais difíceis um pouco depois. Então, é o caso de algumas dessas pessoas, já na terceira idade, que não aproveitaram as oportunidades. Elas não podem viver o resto da vida se culpando e culpando os outros, né, por estarem solteiras. Passou o momento delas e agora Deus pode permitir um outro momento? Pode permitir, mas a vida pode continuar do jeito que está e você vai poder ser abençoado da forma que está. Que é a diferença do celibato, do dom celibatário Exatamente. dado por Deus, e aquela pessoa Perdeu que o tempo. que está encalhada, né? A gente até bota uma palavra bonita, ancorada no Senhor, né, e tudo mais. Não, é muito diferente. Está ancorada. A pessoa, ela está com 60 anos e ela está reclamando da vida e reclamando Solteirão, de tudo. né, que a gente Aí chama. deu errado em tudo quanto é relacionamento. Aí fala, não, eu sou celibatário. Não é celibatário coisa nenhuma. aí não é Você é dom. difícil de se relacionar. Entendeu? Deixa eu levantar uma questão também interessante, porque a gente fala assim, olha, e eu tenho perguntas aqui na internet voltadas a isso, da responsabilidade.
ou a atividade da igreja, às vezes, de unir jovens. Então faz retiro, faz algumas programações para unir. E eu já vi pastores fazendo isso, porque ele fala, André, se não fizer isso, meu irmão, lá fora não tem dessa não, a galera dá em cima mesmo. Então a gente tenta, e a gente fala, a gente deixa claro, gente, tente conhecer aqui as pessoas, se familiarizar e tudo. A gente promove ao máximo que os jovens da igreja se relacionem entre si, porque a gente acha que dá um acompanhamento, tá perto. Vocês acham que de alguma maneira, já que a gente está falando de terceira idade, se o pastor vê que existe esse tipo de necessidade na igreja, tem muitas pessoas da terceira idade, solteiros, é interessante a igreja promover situações onde eles se sentem mais confortáveis, porque a gente acabou de falar, é muito difícil. Já nessa idade, uma pessoa acabou o culto, uma pessoa chegar, ô irmãozinho, vamos jantar. Isso não acontece. Se os filhos não entram em ação e ajudam, empurram, isso não acontece. Mas às vezes nem todos têm filhos para fazer isso. Vocês entendem que se a igreja e os pastores que estão me ouvindo agora, talvez devam enxergar isso, o perfil. Poxa, talvez na minha igreja tenha esse tipo de perfil. É interessante haver uma promoção da igreja para isso? Ou não, André, deixa do jeito que está. Se é para ser, os filhos forcem, mas não vai. Isso pode criar problemas maiores para a igreja. Não, eu acho que assim, você não precisa promover um jantar romântico, né? Porque nenhum pastor é cupido. Entendeu? Não é esse o papel do pastor. Eu me chamo Antônio. Antônio. É. Mas eu acho que fazer atividades para a terceira idade, para que eles comecem a desenvolver relacionamentos entre si e desenvolver, inclusive, relacionamentos de amizades. Porque tem muitas pessoas mais idosas na igreja que tinham no seu relacionamento talvez a sua única amiga, o seu único amigo. E quando perde, essa pessoa ela fica meio ilhada, destoada da situação. Então ela precisa conquistar, gerar novas amizades e dessas amizades até florescer um relacionamento. Então promover atividades, vamos fazer um piquenique, vamos fazer uma caminhada, uma hidroginástica, um momento de confraternização, um chá, uma reunião para esse povo. Você traz palavra, você edifica e você une. E ali naquele momento acaba tendo... Porque o ser humano tem isso dentro de si. Ele desaprende, mas ele continua sabendo amar. Até porque os tempos são outros, né? Devido à idade ter passado. Quando a gente é mais jovem, você está no meio de... Está num curso, você está no meio do... Tem meios sociais que vocês... Exatamente. Uhum. Mas quando o tempo vai passando, o nosso relacionamento vai mudando também. E você acaba também, não pode, convivendo com pessoas que já sabem o que é casado. Então ninguém vai chegar e falar, ei, tô afim de você. Jovem já tem isso. Né? Mas será que é casado ou é solteiro? E às vezes alguns homens não usam aliança e as mulheres não sabem se é casado, se não é. Aí elas ficam meio assim. Então eu acho que promovendo esse encontro é bom, André, é ótimo. E quando a igreja não faz... as outras áreas sociais fazem. Por exemplo, as prefeituras hoje, elas têm todas elas um movimento com a terceira idade, né? Eu tenho uma grande irmã, minha amiga, foi minha ovelha, em Elias Fausto, no interior de São Paulo, a irmã Idalina. Ela lida com pessoas da terceira idade dando aulas de voleibol, né? Ela é professora de educação física. E os idosos se reúnem regularmente para aprender a jogar vôlei. Ela vai para campeonatos da terceira idade e tal. Então ela me contava várias vezes, pastor, é incrível, né? Eles se namoram, eles se aproximam, né? Então, no vôlei acontece isso, na atividade da caminhada de manhã, por exemplo, um amigo meu, que é o Abelardinho, lá em Itaguaí, ele caminha com os idosos, eu caminhava algum tempo atrás com os idosos, a gente sempre via eles passando em grupos ali, ele cuidava da terceira idade. Existe a mesma coisa que a igreja. Às vezes a igreja não faz, mas lá no forró eles se encontram, entendeu? Então, se a igreja faz, a igreja está promovendo uma oportunidade de eles conhecerem pessoas comuns a ele do mesmo ambiente, né? Pessoas que podem ser uma bênção de Deus na vida da mesma fé, não é? Então, isso é importantíssimo que a igreja faça. Tem o Ministério do Sós e também deve ter o Ministério do Antes-Só do que mal acompanhado. Então, tem que ter um cuidado muito grande, né? Com isso aí, né? É porque também entra até a questão do desespero aí, né? Não, já estou com 60, vou pegar qualquer um. Não, também não é assim, né? Tem que ter equilíbrio. Quando a gente fala de solteiro, solteirice, agora volto de novo um pouco, talvez, para a juventude, sempre a questão da área sexual e da pureza é foco. Você palestra isso, talvez 90% das perguntas vêm dentro dessa área. E é interessante também entender assim, quando a cultura, de certo modo, ajuda os bons valores e bons costumes, que são os costumes cristãos, facilita. Porém, hoje a gente não vive em tempos assim, porque, querendo ou não, vamos lá, há 20 anos atrás, uma moça que teve talvez um relacionamento sexual ainda na juventude com um ou dois, ela era excluída, chamada de galinha, mal vista entre as amigas de colégio, tudo. Então a cultura, de certo modo, expelia esse tipo de comportamento promíscuo, porque era um pouco a cabeça. Hoje, até dentro da igreja, tá?
É o contrário. Hoje, se você está com 20 anos, 25, meu Deus do céu, é virgem ou alienado, não existe. E às vezes eu conheço crentes fervorosos a Deus, mas ele fala, André, porque assim, a juventude tem uma questão muito louca, que quando a gente vive, é normal, e quando a gente sai, está no casamento, a gente vê, poxa, parece ser superficial, mas aquilo era o nosso mundo, que é o pertencimento. Você tem que pertencer às pessoas, elas não podem te ver diferente, você tem que fazer parte de um grupo. Isso é muito importante para eles. Então a questão sexual hoje faz parte desse pertencimento. Eu conheço crentes de igreja fervorosos, fiéis, que mentem para os amigos, dizendo que já pegou 1, 2 e 3, mas são virgens, porque ele quer fazer parte. Olha que loucura! Quando você tem que mentir da pureza, do que é bonito diante de Deus para você pertencer a um grupo. Então hoje nós temos uma cultura um pouco que é contra a cultura da igreja, que vai contra que, como é hoje, talvez aí seja um dos maiores desafios da igreja, falar sobre pureza, pregar pureza, ensinar pureza, quando pureza é algo que de alguma forma, principalmente sexual, que você não tem como demonstrar. Jesus, ele era líder, por exemplo, ele fazia, as pessoas imitavam ele. Você não tem como exemplificar que você é puro como sexualmente. Domínio próprio, como outras coisas que as pessoas veem você. Ou tem como, André? Pureza sexual é exemplo, é visto, é perceptível e as pessoas seguem. Como é que a gente passa esse valor, às vezes imperceptível para pessoas quando não, muitas vezes você, por exemplo, você não conta piadinhas indecentes. É o máximo talvez que você consegue chegar diante de um vocabulário puro. Mas hoje a gente vive numa sociedade completamente prostituída. O que há 20 anos atrás pouco tempo não até, tinha. 20 anos. Quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, há 10 anos atrás, homem tinha que pegar todo mundo. E mulher ainda não. Há 10 anos atrás. Ano passado, eu vi uma garota de 3 anos dando entrevista no Profissão, alguma coisa de um canal de TV, que eu não lembro, Profissão Repórter, Globo, não sei. E ele falou assim, o que você quer? Ela com aquele vestidinho que parecia nada. 3 aninhos, dançando até o chão. 3 anos. 3 anos. Dançando até o chão. E o repórter perguntando para ela, o que você quer ser quando crescer? E ela, piriguete. Deus. E o pai e a mãe ainda bate palma, né? Então quer dizer, há 10 anos atrás, o homem, ele galinhar era legal. Hoje em dia, as mulheres também embarcaram nesse, e eu estou até vendo se levantando na contramão uma geração de homens que estão se acuando diante do movimento das agressividades das mulheres. Mas hoje você sai na rua, propaganda de bolsa, eu vi isso essa semana, propaganda de bolsa é uma mulher pelada, completamente nua, de perna cruzada com a bolsa aqui. Peraí, propaganda de arroz é mulher pelada. Você chega num ponto de ônibus, numa banca de jornal, antigamente se você quisesse ver alguma coisa, você corava de vergonha que você tinha que entrar e ir na sala dos proibidos. Hoje lá, o jornal do dia, o jornal da hora, tem estampado a mulher pelada. André, não tem mais dificuldade. Isso entra dentro de qualquer um. Isso entra dentro da igreja. Todos nós trabalhamos, todos nós estamos na rua e a gente vivencia isso. Como que a gente vai lidar com isso? A resposta que eu sempre dou é que tem para Timóteo. Timóteo vivia numa sociedade que tinha implantado o governo grego ali. Quem tinha criado as cidades que Timóteo era pastor era Alexandre o Grande. E uma das principais características do Império Grego era a promiscuidade. Por isso que Paulo fala, ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem, seja um exemplo no conhecimento, na fé, no amor e na pureza. E ele era solteiro, devia ter no máximo 21 anos de idade. Timóteo conseguiu. A gente consegue. Vamos para um rápido break, depois nós voltamos para falar um pouco sobre isso, porque hoje, por causa da questão do pertencimento, nós temos crentes mentindo sobre a sua pureza porque quer pertencer ao grupo. Os valores estão invertidos. Não é muito louco. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí o Antenados, volta já já.